Senhoras e senhores desta Jacareí, Atenas Paulista, berço da cultura e do saber, boa tarde. Hoje falaremos sobre as sedes do Poder Legislativo em Jacareí e também sobre a fundação da cidade, algumas dúvidas e algumas pesquisas feitas por Ana Luísa do Patrocínio e o professor Benedito Sérgio Lencioni. Essas palestras elas compõem a semana de comemoração do aniversário da cidade, 365 anos de Jacareí, e a participação do Poder Legislativo desde 1948 e também das câmaras municipais. E toda essa história será explicada, então, pelo professor Benedito Sérgio Lencioni e Ana Luísa, os quais eu convido para vir até a frente para dar prosseguimento à palestra. Agradeço a presença do vice-prefeito, Edgar Sasaki, membros da Academia Jacarense de Letras, funcionários da Câmara, do presidente Benedito Veloso, da Academia Jacarense de Letras. Okay. Boa tarde. É com satisfação que eu vou falar um pouquinho sobre o Poder Legislativo. Na verdade, a história de Jacareí começa em 21 de novembro de 1653. É essa a data. Por que não 1652? Porque a data de 1652 foi a data em que o Antônio Afonso recebeu uma sesmaria. Deram para ele um documento oficial que ele era dono de terras de Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes. Eu não encontrei nenhum vestígio, nenhuma informação de que o Antônio Afonso tivesse vindo a Jacareí. Ou melhor, a paragem, naquele tempo chamava paragem, é uma parada. Não existe essa informação. Eu encontrei, sim, que o Antônio Afonso, em 1666, foi um dos primeiros povoadores de Florianópolis, da ilha lá de Santa Catarina. 1666. Isso consta de uma enciclopédia portuguesa que, há alguns tempo atrás, eu andei falando que ela estava perdida. Aí a Ana localizou dentro da biblioteca municipal, porque eu fui lá para verificar pedir informação, me falaram que não tinha essa enciclopédia. Disse que não tinha. E eu, muito crente, né, acreditei. Não me deixaram entrar também lá para ver. Não. Acreditei no funcionário. Eu falei, mas tem sim, é uma enciclopédia grande, portuguesa, são uns 10 ou mais volumes. A mulher voltou lá, voltou e disse para mim, não tem. Aí passei a falar que não tinha. Agora tem que apagar e dizer, tem. Então, na biblioteca municipal tem essa enciclopédia portuguesa. Se encontrarem lá Antônio Afonso, vocês vão ver essa informação lá. Aí eu fui a Santa Catarina em 1986, 85, por aí. E, realmente, ele consta lá nos estudos históricos de Santa Catarina, de Florianópolis, como os primeiros povoadores da ilha. Os primeiros povoadores. 1666. Se ele recebeu terras aqui em 1652 e não há registro nenhum, não sei por que falam tanto no Antônio Afonso. Canto, prosa, verso. Só falta fazer uma fotografia dele, uma entrevista a cores, ao vivo. Né? Então, Antônio Afonso, ele ganhou terras aqui. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar simplesmente do Poder Legislativo. Mas eu teria que falar isso em razão de quê? Quando foi criada a vila,
em 24 de novembro de 1653, Jacareí fazendo 364 anos, não 365, quando foi formada a vila, a primeira coisa que foi feita foi a Câmara Municipal. As autoridades mandaram erguer o Pelourinho e, logo em seguida, a construção Câmara e Cadeia. Que a construção era junto. A Câmara porque ditavam as leis, e a Cadeia que era o poder coercitivo, que não adianta você ter lei e não ter força para aplicar a lei. Por isso que criava a Câmara, a Casa da Câmara e a Cadeia. A Ana até tem uma imagem dessa cadeia, né? Então, a primeira Câmara Municipal surgiu no Largo da Matriz. E muitas reuniões importantes da Câmara aconteciam dentro da Igreja Matriz também. Eu já encontrei algumas atas que constam que os vereadores tinham ido na igreja, assistiram a um culto religioso, provavelmente uma missa, e depois foram para legislar. Certo? Havia um ritual. Então, a Câmara Municipal era, até 1920, qualquer coisinha, um regime parlamentarista. Porque votavam, poucos eleitores votavam em poucos vereadores, poucas pessoas, e essas pessoas votavam formando a Câmara. Da Câmara, eles votavam para escolher um deles para ser o intendente, depois prefeito. E esse intendente participava das reuniões da Câmara, porque ele era um vereador também, com a missão de ser intendente. Intendente é prefeito. Muitas vezes ele presente, ele era indagado, ele falava, participava ativamente das sessões do Legislativo. O doutor Pompilho, para citar um nome bem conhecido, poder falar do Francisco Antunes da Costa, Guzmão, etc., foram eleitos pela Câmara. Era a Câmara que elegia o intendente. Entendam, seria uma espécie de prefeito hoje. Então, ele, por exemplo, o doutor Pompilho, foi 7 vezes seguidas eleito intendente, prefeito municipal. Na República já falava prefeito. Então, ele foi 7 vezes seguidas eleito prefeito. Era um regime parlamentar. Quando se fala regime parlamentar, a pessoa fica meio perdida assim. Então, não tinha figura independente. A Câmara era a Câmara e Prefeitura. Tudo era decidido na Câmara Municipal. As figuras da Câmara eram o presidente, o vice-presidente e as comissões, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Contas, Redação, que era formada pelos vereadores. Votavam também, todo ano, os 3 da comissão, de cada comissão, 3, eram 4 comissões. Esses é que davam parecer nos projetos, como tem as comissões ainda até hoje. Né? Até hoje funciona dessa forma. Só não é o executivo, mas é o legislativo. Naquele tempo era tudo junto. Até 1920, 22, 23, era assim. Assim, que veio do período colonial, império e república. É interessante porque, às vezes, as pessoas pensam que com a república mudou tudo, né? Mudou nada. Continuou do mesmo jeito. Tá? Certo? Então, é interessante porque o documento da criação fala exatamente isso. Agora, vou virar um pouquinho aqui. O objetivo é mostrar como é que a Câmara foi, através do tempo, ocupando os espaços físicos, que são os prédios da Câmara Municipal. O primeiro foi, portanto, na região da Matriz, depois a Cadeia separou-se da Câmara, a Cadeia ficou sendo na Rua da Cadeia, que também perto da Matriz. Depois ela ficou quase em ruína, aí que foi construída lá na Dr. Lúcio Malta, que agora está lá na Siqueira Campos.
Foi mudada para Siqueira Campos no tempo do Antônio Nunes, o prefeito. Uma cidade tricentenária, a terceira do Vale, a 13ª a ser fundada no estado de São Paulo. Por isso que eu digo sempre, Jacareí é uma cidade velha, uma cidade antiga, uma cidade histórica. Né, Rita? A Rita já não escuta muito bem, tem que falar meio alto, né, Rita? Eu compartilho com ela esse problema, né? Ah, é? Ah, professor é assim, né? É viciado em ficar dessa forma, não senta, né? Fica de pé, se aproxima do aluno, vai olhar o que está fazendo. Daí eu vou ver se você está tomando nota direitinho aí. Então, foi a 13ª a ser fundada. Hoje, nós temos mais de 600 municípios no estado de São Paulo. Ah, tá bom. Nossa idade é bem perigoso. É mais no coração mesmo. Aí foi um desenho que eu mandei fazer, em bico de pena, como teria sido, né, essa reunião onde surgiu depois a ata, com a data de 24 de novembro de 1653. Era um lugar tosco, simples, singelo, e para usar uma expressão do pintor, aquele pintor famoso que passou em 1822, miserável, o Debré. Né? Uma cidade miserável que nem as outras do Vale do Paraíba. O termo que ele usou foi esse, para dizer pobre, miserável no sentido de pobre. Casinhas baixinhas, choupana quase. Nesse, em 1822 ainda era assim, bem simples. Essa é a certidão da criação da vila. Aí que começa Jacareí. Essa certidão consta do livro do Arquivo do Estado de São Paulo. Quando eu comecei a fazer a informática na prefeitura, na primeira administração, aquilo para mim era um espanto, né? Até hoje é assim, imagina só naquele tempo. Eles colocaram, era do computador, era de uma empresa estatal, e o primeiro documento que eles levaram para o prefeito, para agradar o prefeito, né, foi esse documento da criação da vila de Jacareí. Foi o primeiro documento que constava do computador da Câmara, da Prefeitura. Então, esse aí é o local. Vejam bem, o motivo da criação da vila está lá também. Eu acho que a Ana vai falar disso, vai, Ana? Ela vai falar. Então, eu não vou falar sobre isso aí, porque senão fica repetindo coisa. Mas esse é o documento que deu Antônio Afonso. Podem procurar. Tem um Afonso com C cedilha ali, mas não tem nada a ver com Afonso. Esses aí são os fundadores de Jacareí, que foram a Mogi das Cruzes, que assinaram a ata, etc. A Ana depois vai falar mais. Ela gosta muito do Antônio Afonso. Esse foi um desenho que eu mandei fazer também, como seria o comecinho, como seria, né? Algo bem simples, bem rústico. No dia 22 de outubro de 1887, uma sessão extraordinária convocada pelo capitão Salvador de Oliveira Preto, realizada provisoriamente na sala da Sociedade Literária 7 de Setembro. Esse é um documento que eu achei, mostrando que durante um certo tempo teve problema no prédio da Câmara, e a Câmara funcionou nessa sociedade literária. É uma sociedade importante que teve aqui em Jacareí, e ela exatamente tinha uma biblioteca muito grande, isso em Jacareí, né, Atenas, lá da Salete. E ela funcionou nesse local aí. A sessão foi tumultuada, naquele tempo já tinha isso aí, em razão de um ofício enviado do governador provincial ao doutor Virgílio de Toledo Malta, em nome da minoria. Tinha também maioria e minoria lá, né? Tem sempre assim, né?
A vida toda é assim, desde o tempo do Cristo, antes do Cristo, tem a direita, a esquerda, minha volta, vou ver. Tudo é assim. Os que são favoráveis, os que são contra, os que são favoráveis só vê as qualidades, né? E os que são contra só fala dos defeitos. É assim, né? Não mudou nada. Bom, ele mandou um ofício e fez protesto contra o ofício ao presidente por ter sido a reunião feita fora da Câmara. Está vendo? Foi feito fora da Câmara. Então, vocês vejam que o prédio é importante. As coisas têm que ser realizadas em local próprio. Pois não. Não, a ata era sempre alguém da Câmara, tinha um secretário na Câmara. Sempre tinha um que fazia a ata. Eu, no momento, não tenho o nome dele, mas no final dessa aqui... Quem? Como é bom ser jovem, não? A cabeça está fresquinha, guarda tudo. Então, está bem. Então, as atas eram feitas à mão, né? Tem aqui alguns exemplos. E, infelizmente, muita coisa se perdeu aqui em Jacareí. Foi jogado no lixo, né? A história. E, a duras penas, conseguimos salvar alguma coisa. Então, o prédio da Câmara, a Câmara funcionou uns tempos nessa Sociedade Literária 7 de Setembro. Eu, como fui pego assim meio de repente para fazer esse trabalho aqui, eu tenho uma fotografia dessa Sociedade Literária, mas não consegui localizar ainda. Tem muita coisa lá, mas essa sociedade foi muito importante. Tinha um prédio, ela funcionou também na Rua Direita. A Rua Direita é Antônio Afonso. Em São Paulo também tem a Rua Direita, e é torta. A nossa também. Todas as ruas direitas são tortas. Do período colonial, império, são todas tortas. Certo? Então, aí, o João Ferraz, que foi um bom prefeito, está muito relacionado à água, obras que ele andou fazendo, ele expôs aos vereadores que ele queria vender patrimônio, comprar patrimônio. Então, ele pediu à Câmara uma autorização para comprar um prédio para funcionar a Câmara. Esse prédio estava penhorado. Então, foi comprado por R$15 mil, lá na Rua Antônio Afonso, que é a Rua Direita. Certo? Eu tenho a impressão, não sei se a Rita, talvez ela lembre, vamos ver, que a Câmara Municipal funcionou na Rua Antônio Afonso. Eu acho que foi naquele prédio onde hoje é a Cruzada de Assistência. Você tem lembrança? Ela é jovem, mais jovem. Rita. Mas parece-me que funcionou onde é a Cruzada. Eu tenho uma lembrança vaga, eu até conversei com minha esposa, de coletoria. Foi um prédio utilizado para alguma coisa pública, certo? Mas eu vou achar ainda alguma coisa para depois completar, e quando eu completar essas informações, eu vou passar para a Salete, que a Salete aqui na Câmara é responsável pelo setor histórico. Então, a gente está sempre trocando figurinhas, né? E no momento que eu tiver essas informações com segurança, eu passo para ela. Eu não faço história porque eu ouvi dizer. Eu faço história baseada em documento. Vamos continuar. Aí passou a funcionar no Paço Municipal, que era um prédio onde foi do Coronel Delfino. Foi adquirido pelo prefeito João Ferraz. Também nessa data aí, 1927, por volta de 1927. Então, funcionou ali nesse prédio, esse a Rita lembra, é o coronel...
Não, ali você sempre lembra. Ali você lembra, é onde foi o colégio Antônio Afonso. Então, eu sabia disso. Ali foi o ginásio. Não é o 27. No tempo que você foi estudar lá, eu também estudei lá. Fiz o ginásio lá, a escola normal, eu fiz nesse prédio aí. Era o professor Aloísio, né? Estudei lá. Era o professor Aloísio, né? Que era o diretor. Então, aí, esse prédio não existe mais. Esse prédio foi derrubado. Quando eu estava negociando com o governo do Estado o prédio do museu, que foi tombado, eu estive com o secretário da Cultura, Pfeffer, P-F-I-F-F-R, qualquer coisa assim. Era da Papéis lá de Mogi das Cruzes, Suzano, aquela região. Ele era secretário da Cultura. Eu levei os documentos, levei os papéis, as plantas, porque eu queria pegar o prédio ali para o museu. E falei para ele, secretário, esse prédio é o que nós estamos querendo, para ser um museu. Esse aqui foi tombado, mas na expressão comum. Ele não acreditou, pôs a mão no meu ombro, prefeito, repete para mim, eu não entendi direito. É que foi derrubado. Então, ele ficou boquiaberto quando foi dito, que eu disse para ele que aquele prédio tinha sido derrubado. E foi, né, Rita? Em 76. Até recentemente, o filho do Toninho Nunes, o Antônio Nunes Neto não, acho que é isso mesmo, foi em casa, não fazendo um mês, levou 4 fotografias para provar que o prédio estava em situação ruim. E que o pai dele foi obrigado a demolir o prédio porque não tinha como. Não vou discutir, né? Tá certo? Então, esse é o prédio onde funcionou. Daí, que é na rua 15 de novembro, em frente ao museu, dentro, tem algumas fotos de dentro do prédio, funcionando a prefeitura. Agora eu vou usar aqui um recurso aqui. Esse aqui é meu tio, Romeu Lencioni. Ele era contador. Na época ele era contador e o pai do doutor Carlos Carderelli, o senhor Virgílio Carderelli, era o tesoureiro. Pai do Carlinhos. Então, ali o meu tio, ele foi até prefeito por uns meses, como também o Virgílio foi também prefeito por uns meses. Naquele tempo, vice, às vezes, não funcionava direito. Mesmo no tempo do Toninho, nós temos o vice aqui, né, que está prestigiando aqui, né? O Sazaki, que trabalhou comigo na prefeitura, fez um belíssimo trabalho na parte de meio ambiente, com o projeto Renascente. Nós conseguimos uns 8 ou 9. Um diploma de reconhecimento ambiental, né? Então, foi um diploma que a Sociedade Biosfera foi concebido para Jacareí, no caso, né? Exato. Foi um trabalho feito que ele era secretário, era da agricultura até. Da agricultura, o meio ambiente era o Edgar, né? Da agricultura, e ele fez um projeto, nós executamos em 8 ou 9 nascentes de ribeirões, 8 ribeirões contribuintes do Paraíba, porque as pessoas só pensam no Paraíba. Não é o rio só, você tem que pensar nas nascentes que levam a água para o rio. E foram reflorestadas diversas, 8 fontes. E eu tenho, até recentemente, ele me deu uma foto, ele apresentou na Câmara, eu também gravei, que é o que tem que ser feito. São coisas que não aparecem. O prefeito não fez nada. É comum a gente ouvir isso. A pessoa que não sabe de nada daquilo que foi feito silenciosamente. Né, Sazaki? Então, ele fez um trabalho muito bonito, um trabalho importante, que Jacareí recebeu um prêmio do meio ambiente. Eu fui buscar lá em Brasília, na época. Foi no Veloso. Como? Foi nessa época que você está falando agora, que nós tivemos a primeira prefeita. É assim. Obrigado. Está vendo como é bom a gente ter um assessor? Depois de uma certa idade, o assessor é indispensável. Viu? Você se perde lá, tem que voltar. Foi a Nilza Mazeu, que ela foi prefeita por uns 15 ou 20 dias. A Nilza Mazeu, ela era professora, poeta, escreveu
umas peças infantis, eu até devo ter uma ou duas no meu arquivo, a Nilza Mazeu. Então, aí vocês estão vendo a simplicidade que era, né? Pacato, todo mundo bem vestido, ó lá, gravata, paletó. Não é mais assim, né? Não é. Agora não é mais assim. Mas era assim. Eu vou adiantar aqui para dar tempo para a Ana. Aí o prédio passou a ser ocupado pelo colégio, Antônio Afonso, etc, 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 escola normal, conservatório musical. Aí, em 76, o prédio foi demolido. Essas fotografias fui eu que tirei. Depois o prédio, a Câmara passou a funcionar atrás da Igreja Matriz, num prédio lá onde o próprio diretor, o senhor José Carvalho de Godoy, morava na parte traseira do prédio e na parte do meio do prédio era o plenário da Câmara Municipal. Eu, quando fui vereador, eu atuei aí. E quando eu também trabalhava na rádio, eu fiz muitas gravações, eu e o Gilberto Ferretti, que era um radialista, das sessões de Câmara. A gente levava um gravador desse tamanho. Pesado. A gente carregava para gravar as sessões de Câmara. Aí passou a funcionar na rua Alzira Salles, que era a quadra do Dr. Marrelli construiu, a primeira quadra coberta do Vale do Paraíba. Ele era um médico muito esportista, a Rita também lembra bem dele, do Dr. Marrelli, né? Então, o Dr. Marrelli fez essa quadra coberta, a Câmara funcionou aí, os vereadores tomaram posse, vou mostrar a fotografia ali. E hoje funciona a Casa do Artista, qualquer coisa assim. Tem uns bailes bem populares, né? E, infelizmente, as pessoas que frequentam o baile depois vão fazer as suas necessidades em frente ali. Atravessam a rua. Quem passa ali, tem um cheiro desagradável. Bom, são coisas da cidade, né? Às vezes as pessoas ficam pensando que história tem que fazer grandes feitos. Não. As coisas pequenas, às vezes, são sinais que retratam uma mentalidade, um modo de comportar, etc. Por isso que tem uma escola francesa, né? École des Annales, Escola dos Anais, em que a história passou a se interessar pelos pequenos fatos. São as micro-histórias, são os pequenos fatos que compõem um cenário maior. Mas são pequenos detalhes, pequenos pormenores. Detalhe é francês, né? Melhor não falar. Tem duas ex-presidentes e o atual presidente da academia aqui, depois vão me censurar por estar usando palavras francesas. Tá certo? Então vamos continuar. Ana, estou chegando ao fim. Essa é a sessão onde foi tomado posse os vereadores do quatriênio 6972, que eu fiz parte. Então, seguindo da esquerda para a direita, vocês vão ter o nome de todos os vereadores ali. Primeiro é o Hélio Valho, o último aqui, o que morreu o ano passado, o José Moreira Rocha. Daí já morreram vários. Morreu o Geraldinho, o Geraldo, que foi meu companheiro, o doutor Gil Milice, que foi também vereador, o Jorge Rodrigues, o Geraldo Braga, que foi vice-prefeito do Malac, o Malac também, que já faleceu, bem novo. Foi o primeiro prefeito jovem de Jacareí, foi o Malac, o mais jovem. Aí vem o Miguel Raspa, que é o responsável pelo prédio da Câmara ser redondo. Na época que foi construído o prédio, eu era vereador, o Raspa também, e o Miguel Raspa sugeriu que o prédio fosse redondo para ficar diferente do fórum e da prefeitura, que são dois paralelepípedos, né? No formato. Né? No formato. E a Câmara, então, redonda.
Na época foi feita concorrência, ganhou uma firma de São Paulo, o nome agora não me lembro, mas eu tenho tudo registrado em casa. E essa foi a primeira sessão naquele prédio lá, antes da Câmara mudar para cá. Aí já é a construção desse prédio, que foi construído num entendimento que havia entre a Câmara e o Malak, certo? Na época eu era presidente da Câmara e era da oposição. Tá? Só que eu sempre achei que oposição é uma coisa que tem que saber levar. Não é porque tudo que o prefeito faz é contra. Só porque eu não votei no prefeito, ou eu não gosto do prefeito, etc. Não é assim. Em primeiro lugar, está a cidade, onde todos nós moramos. Certo? Esse é o objetivo maior. Que tem que ser o ideal. E na época que eu fui vereador, as 2 oportunidades, o vereador não ganhava nada. Não era remunerado. A gente discutia por política, por questões desse tipo, e a gente ia à sessão à noite. Até havia uma pessoa aqui, na terça-feira, me parece que é um vereador, eu não conheço direito os vereadores, não sei a Lucimar aqui, que eu conheço, já conversamos, mas a maioria, sinceramente, não conheço pessoalmente. Então, o vereador, ele perguntou se naquele tempo não ganhava porque os vereadores eram homens remunerados, né, que tivessem recursos. Eu falei, não, absoluto. Eu era professor primário. O Jorge Araújo, que foi vereador, era alfaiate. Né? Então, eram pessoas do povo, comuns. Pessoas que, por um motivo ou por outro, ficaram conhecidos, né? E foram eleitos. Então, esse é o prédio da Câmara. Esse foi o dia da inauguração, 15 de novembro de 71, e estava presente o governador Laudo Natel, que é aquele baixinho no meio lá. Essa é a mesa da inauguração. Essa aí é a mesa também, com o Laudo Natel. Naquele tempo eu tinha cabelo, né? Ah, beleza. Ai, que saudade. Aí o vento carregou tudo. Quando o vento agora põe a mão na cabeça para ficar um pouquinho aí. Aí é o plenário, os vereadores, esse primeiro da frente aqui é o Gil, aquele bigodudo é o Pelodan, à esquerda lá o Azevedo, que morreu no asilo, Benedito Alves de Azevedo. Morreu no asilo lá, do morro lá do Conde Isabel. Como? Amor e Caridade. No asilo lá. Isso é história, né? Isso é história. Então, aí está sentado os vereadores, esse de óculos escuros aí, o Serginho está vivo aí, num dia desse encontrei com ele. Gosta muito de andar de motocicleta, né? Só vejo ele em motocicleta. Em carro, não me lembro de ter visto, de bicicleta, mas de motocicleta está lá o Serginho. Serginho Esper. Então, aí está aparecendo uma parte do plenário. Aqui uma parte do público presente. Esse que está aqui é o Chico Rosa, está vivo ainda, como eu, são os remanescentes, né? Aqui é o pai do Arouca, que ele era ferroviário, né? O Arouca também, o Arocão. Ele acompanhava sempre as sessões de Câmara, quando foi inaugurada a Câmara, ele estava lá. Isso aqui também é aqui de Jacareí, isso aqui é o Guedinho. É a porção de gente da nossa cidade que fizeram parte da nossa história. Aí, em frente da Câmara, aquele tempo a Câmara embaixo aqui, opa, embaixo, está vendo? Era vazado, não tinha construção até a parte de baixo. Isso era para dar uma leveza no prédio. O arquiteto, quando planejou, ele fez dessa forma, estacionava o carro embaixo aqui. Porque aí ele ficava, não com o formato de um bolo, né? Mas um formato mais leve. Essa foi a intenção do arquiteto. Depois, fecharam e
Olha lá, aqui está para ver também. Olha lá. Né? Certo? O prédio do fórum, e a fotografia foi tirada da prefeitura ali. Acabou. A Câmara foi aumentada, essa parte que nós estamos, foi de 2000 para cá. Certo? Essa parte eu não mexi, eu só queria mostrar os prédios que a Câmara ocupou. E a Câmara é, sem dúvida nenhuma, o primeiro órgão administrativo da nossa cidade, da nossa história. Começou lá com a fundação da vila, tá? E prossegue até agora. Eu vou encerrar porque a Ana vai falar. Tá? É a cabeça jovem, né? Ela lembra de detalhes, até quando ela... tem uma pergunta aí. Do lado da igreja Avareí, tinha um marco de pedra, você olhando a igreja de frente, o marco ficava do lado direito, enterrado no chão. Quando eu fui prefeito a primeira vez, e nós estávamos fazendo uma reforma, e eu usei um desenho feito pelo Paulo Pereira, que já faleceu, é um historiador lá do Vale, ele fez a pedido do Dr. Telmo, para fazer uma mudança ali onde está a igreja Avareí, ajardinar, modernizar aquilo. O Paulo Pereira, que era membro do IEV como eu, ele fez um desenho que eu tenho, original, guardado comigo até hoje. E nós fizemos, então, a cruz, usando uma parte já tipo colonial, foi mexido no jardim. Ele tinha previsto um coretinho, mas eu não quis fazer o coreto porque não tinha espaço suficiente, o que também seria perigoso, né? Em razão de ter muito trânsito, eu não fiz. E naquela pedra foi retirada do local onde estava. Eu vi muito vagamente assim, porque o que está escrito em pedra é meio complicado, porque às vezes esborou uma parte, outra. Estou usando aqui uma palavra que o Dom Pedro II usou, quando visitou lá as ruínas de Jerusalém. Esborou e fica difícil a leitura. Mas eu sempre tive cuidado, e quando eu fui a São Paulo no serviço, falei para um funcionário da prefeitura, muito cuidado quando a máquina for trabalhar lá, porque aquela pedra é uma pedra importante que tem que ser estudada. Quando eu voltei, tinha me dito assim, não sei como é que eu vou falar para você, mas a máquina quebrou um pedacinho dela. De fato, tinha batido, parece que a gente não devia falar, né? Uma parte pequenininha, mas quebrou. Mas continuou lá. A totalidade, vamos dizer, era 5%, uma coisinha pequena. Mas eu não queria que nem isso tivesse acontecido. Um dia falei para o Capucci. Capucci, do lado ali da igreja Avareí tem uma pedra que eu sou cismado com essa pedra. É uma pedra que precisaria ser feito um estudo melhor dela. Porque por que ela está lá? Não é? Não sei. Mas ela tem qualquer coisa escrito. Aí um dia, mexeram lá, para fazer outra reforma, que dê a pedra. A pedra sumiu. Por isso que eu falei para você, do histórico da pedra, que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. Certo? Porque Jacareí é uma cidade velha, uma cidade antiga. Então não se pode fazer coisas que deturpem essa parte histórica. É que nem uma pessoa. Eu tenho uma parente que fez tanta plástica que eu não posso olhar na cara dela. Não é aquela que eu conheci. Entende? Puxa aqui, puxa ali. Ficou deformada. Ela é uma moça bonita. Não sei por que foi fazer uma coisa dessa. Cidade, a mesma coisa. Uma cidade histórica como a nossa. Não é? Ela envelheceu e a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é histórico. Tem muita gente que acha bobagem, né? É bobagem. Tá? Eu não penso assim. Tá? Respeito quem pensa diferente, porque o mundo tem que evoluir. Mas nesse evoluir, nós não podemos perder as características históricas. Matriz. A Matriz é um prédio que tem muita história. Eu estou fazendo um trabalho sobre ela,
Quero publicar, quem sabe, ano que vem. Esse ano eu quero publicar do Bom Sucesso. Então, vejam bem, quando eu falei dos prédios todos da Câmara, para mostrar que tem sentido, né? Quando eu passo em frente ali onde é a Maeli, eu me lembro das sessões que nós tínhamos ali. Era concorrido, né? As brigas que tinha. Eu briguei muito com o Otaviano Braga, porque ele era da oposição, né? Eu não era. Ele brigava, discutia, né? Aí um dia, no prédio aqui atrás da Matriz, ele discutiu com o Luiz Máximo, nós éramos vereadores, e o Arocão, pegou um tinteiro daqueles antigos e jogou no Luiz Máximo. Ele foi rodando pela mesa assim e pau, bateu aqui. Aí o Luiz Máximo fez uma ocorrência policial, tudo. Esse tinteiro, eu tenho. Eu tenho o tinteiro. Certo? Vocês vejam só como a minha mulher tem paciência, né? Entre aspas. Tem coisas que estão guardadas. Eu tenho um cachimbinho que foi encontrado aqui no prédio que é o museu. Foi encontrado ali na taipa. Está lá, cachimbinho. Certo? Então, eu estou esperando criar em Jacareí a Casa da Memória, para ela deixar de existir na minha casa e passar para outro lugar para ganhar espaço. Né? A minha mulher já está brava comigo. Agora eu vou passar para a Ana. Esse prédio? O da Câmara ali? Não. Na época, eu era o presidente, por isso que eu posso afirmar para você, eu era o presidente, o prédio foi aquele do jeito que está. Não. Não sei se ele suportaria isso, mas ele não foi construído dentro desse esquema. O esquema dele era o que está feito aí. Na época, o diretor da Câmara era o Godoy. Era o presidente, o Godoy, mais 4 ou 5 funcionários. Certo? Ana, já falei muito. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Luísa, eu sou formada em História pela Univap, com mestrado pela PUC de São Paulo, né, a Pontifícia Universidade Católica, com a dissertação Homens Livres, Escravos e Senhores, no município de Jacareí, de 1840 a 1870, que deu origem ao livro Jacareí, Cotidiano e Sociedade, de 1840 a 1870, que foi prefaciado pelo professor Lencioni. E, atualmente, eu sou gerente de preservação de memória, ou, na prática, eu sou a gerente do arquivo histórico, aqui em cima do PROCON. Então, a gente está começando um trabalho, aí, retomando um trabalho de pesquisa, de reorganização do arquivo e digitalização do acervo, para, posteriormente, a gente lançar na internet. A gente tem um acervo do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o século XVIII, que envolve todo o município, não só o inventário da baronesa de Jacareí, como também uma ação de liberdade a favor de um escravo, e outros problemas cotidianos, briga de vizinho, briga por causa de cerca, enfim, você tem todo um cotidiano da cidade de Jacareí, tanto das pessoas mais ricas como das pessoas pobres e dos escravos, registrado nesse valioso acervo de 553 caixas, desde o século XVIII até meados da década de 1950. Além disso, nós temos o Fundo Câmara Municipal, da qual foi uma parte aqui emprestado para a exposição, o Fundo Prefeitura de Jacareí, o fundo também da Irmandade de São Benedito. Nós temos um livro mais antigo lá, que nós temos, não quer dizer que seja o mais antigo, é de 1870. A Irmandade é referenciada num documento do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, em 1831.
Então, ela é bem mais antiga. Eu vou falar um pouco para vocês, comentar, fazer alguns comentários à fala do professor Lencioni. Para começo, a gente tem 2 documentos, 2 sesmarias, como o professor falou, não tem nenhuma sesmaria de 1652 o nome do Antônio Afonso. O que a gente tem são 2 sesmarias do Antônio Afonso, uma de 1611, dando um certo Antônio Afonso, que seria da vila de Itanhaém. E o interessante dessa documentação de 1611 é que fala o seguinte: Antônio Afonso e seus filhos, Bartolomeu, Afonso Moço, não sei o que tem. E quando vai falar onde que é a sesmaria, o documento está totalmente difícil de ler. Você não consegue visualizar onde poderia ser essa sesmaria. Existe uma outra sesmaria, também em nome de um certo Antônio Afonso, datada de 1645, só que essa se perdeu. A gente só sabe que existe a citação da sesmaria, mas não sabe se esse Antônio Afonso, de onde que ele era, quem eram as pessoas, os filhos, como é o texto completo. E aí é que fica, e a gente não sabe de onde sai o 1652, né? O 1652 entrou, a gente não sabe como. Há uma documentação da época do Morgado de Mateus, que foi o primeiro capitão da capitania de São Paulo, em 1765, que fala pela primeira vez no Antônio Afonso. Mas isso praticamente 100 anos depois da fundação da vila, e fala que a sesmaria era dele. Só que aí, que inclusive na enciclopédia portuguesa, que fala de Santa Catarina, cita Jacareí também. Só que a gente não sabe da onde que a enciclopédia tira a informação. A de Santa Catarina é provado. A gente sabe que ele foi mesmo, tem documentação lá em Santa Catarina. Mas o que fala do Antônio Afonso em 1645, ou 1652, ou 1610, a gente não sabe de onde a enciclopédia portuguesa tira essa informação. E isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente não sabe de onde a pessoa está tirando a informação, de onde que ela veio? A gente precisa de um documento, de uma fonte primária. Aí o que acontece? Fica esse enigma. Eu estive agora em contato com o arquivo da Torre do Tombo, em Portugal. Eles falaram que também não conhecem nenhum Antônio Afonso. O Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro sobre os bandeirantes e as monções paulistas, cita um certo Antônio Afonso obscuro, cuja história ninguém sabe, e que, dizem as tradições, fundou Jacareí. Ou seja, o Sérgio Buarque de Holanda não compra a ideia e apenas passa a história que passaram para ele. É uma pessoa obscura, um certo Antônio Afonso. E aí o que o professor pediu para eu falar um pouco mais detalhado é que o que acontece? O fato é que, em 1653, o capitão-mor da vila de Mogi das Cruzes, Bento Ferrão Castelo Branco, vem aqui, a pedido dos moradores da vila, que aparecem todos aqueles nomes que vocês viram ali. Lógico, aparece apenas os nomes dos homens bons, né, como a gente chamava as pessoas que tinham representação e tinham uma certa posição social, vamos assim dizer. E são essas pessoas que fazem o pedido para que Jacareí se torne vila. Eles alegam que aqui já tem bastante gente, tem as mulheres, ou seja, eles têm famílias aqui, filhos, e é muito complicado sair de Jacareí e ir até Mogi das Cruzes para assistir uma missa ou fazer um batizado. Então, há necessidade, já tem um número suficiente de pessoas para que aqui tenha uma capela, a que a gente chama capela curada, ou seja, uma capela com um padre. Então, você tem os 3 símbolos, né, do poder. A Câmara Municipal, que precisa ser constituída, o Pelourinho, que é o símbolo de justiça, e mais a capela, que, mais do que a parte religiosa, ainda tem a parte de fazer as anotações. Por quê? Até 1890, até janeiro de 1890, quando é criada a Lei de Registro Civil, todo o registro era feito pela igreja. Se você fosse católico, você ia ser registrado pela Igreja Católica, obviamente, e ela foi predominante até 1870, quando começa a ter imigração europeia mais forte, né, alemães e ingleses, sobretudo,
E aí você começa a ter uma categoria chamada, a princípio, de acatólicos. E aí essas pessoas eram lançadas em língua à parte. Mas aí, 20 anos depois, com a proclamação da República, o Estado chama a si a responsabilidade do registro de civil, casamento e óbito. Mas durante todo o período colonial e imperial são os registros da Igreja. Isso é bastante importante. Daí a importância, porque a partir do momento em que você passa a ter a capela, a câmara e o pelourinho, o Jacareí passa a existir. Até então, ela é um povoado, são pessoas que param aqui, que tem uma paragem aqui. Aliás, o Diogo de Fontes, que aparece na documentação ali, ele era um morador de Mogi das Cruzes, ele era um notário, isto é, uma pessoa que redigia petições, enfim, ele trabalharia no que seria hoje um tabelionato, né, ele tinha mais ou menos esse conhecimento. E o que ele faz? Ele tinha aqui uma pousada, ele tinha um prédio aqui na cidade, uma cabana, um pousio para as pessoas que paravam aqui. Então, ele tinha todo o interesse do mundo que aqui desenvolvesse, porque ele já tinha um negócio aqui, que era a pousada dele. E ele aparece na documentação de Mogi como notário, ou seja, ele tinha a capacidade de fazer a petição inicial, ou seja, de ser o líder. E aí ele fazia a petição, as pessoas assinavam e vinham com ele até Mogi para falar com o capitão Mor, o Ferrão Castelo Branco. E aí ele veio aqui e fez, e percebeu que aqui o sítio era bom e que tinha pessoas suficientes para se fazer essa vila. E assim foi feito. Na documentação eclesiástica de 1687, Jacareí já contava com 400 habitantes, ou seja, 34 anos depois que ela foi elevada à vila, ela já contava com 400 habitantes. Passando o século XVII, século XVIII, complementando uma informação do professor a respeito de prédios, este aqui é um prédio da Câmara Municipal de 1825, que já ainda como casa de cadeia e câmara, por isso que tem as grades aqui no final, para a parte de presos. Ele era um prédio que tem uma escada aqui, a parte de cima corria os julgamentos e as sessões de câmara, na parte de baixo ficavam as enxovias, ou cômodos pequenos, geralmente insalubres, onde ficavam a cadeia, as celas. Aí vocês perguntam, bom, acontecia o julgamento, a pessoa ficava presa aqui, né, mas a cadeia ela não prendia apenas os criminosos. O que é a cadeia? Quem ficava preso na cadeia também? Os loucos, porque você não tinha um hospital psiquiátrico, aliás, a psiquiatria nem é moderna, como nós conhecemos hoje, nem existia. Então, simplesmente, você pegava os loucos e prendia aqui. Aí ele ficava mais calmo, você soltava. Os políticos, quando eles estavam bem, ficavam na parte de cima, quando eles estavam na parte de baixo, mal, eles iam para a parte de baixo para ser preso lá. Se fosse se hoje, está perdido. E também, enquanto não teve Santa Casa, né, porque a Santa Casa foi criada em 1850, né, começou a construir em 1850, pessoas que, por algum motivo, estavam na cidade e aconteceu alguma coisa, você não tinha outro lugar para colocar também, senão na cadeia. E ficava lá. E tem um caso, nos ofícios diversos de Jacareí, tem um caso de um soldado que ele pegou uma febre, né? E eles simplesmente puseram o cara lá na cadeia. Eles acharam uma cela um pouquinho melhor, isso eles falam na documentação. Nós achamos uma cela um pouquinho melhor e deixamos ele lá, convalescendo, porque você não tinha outro lugar. E, por último, e não menos último, o caso dos escravos. Todo escravo que fugia e era descoberto, né, que era um escravo fugido, ele era preso na cadeia, ficava na cela até que o senhor dele, o dono dele, fosse lá e pagasse uma taxa. Antes, no Código de Postura de 1835, a Câmara Municipal ainda dava 50 chibatadas no escravo que fosse pego lá. De cara, ele já recebia esse castigo. A partir de 1884, já perto da abolição, não. Simplesmente eles prendiam e ficavam aguardando que o senhor... Aí o senhor tinha que pagar uma taxa, né, porque eles tiveram todo um trabalho, ficaram ali, né,
dando comida para o escravo, então o senhor tinha que pagar pelo menos essa taxa. Mas era mais ou menos isso que acontecia. Para vocês terem uma ideia, era muito comum se publicar esse anúncio no jornal, que é um escravo com uma trouxinha. Era o símbolo do escravo fugido. Por quê? Naquela época, não tinha a fotografia, o jornal não tinha fotografia. Isso começa a partir da década de 1910, mais ou menos, já no século XX. Então, o que eles faziam? Eles punham esse desenho e mais a descrição do escravo. Eu vou dar como exemplo para vocês, para variar, um escravo do João da Costa Gomes Leitão. Em março de 1856, fugiu da fazenda de São João do Rio do Peixe, de propriedade de João da Costa Gomes Leitão, um escravo de nome Valentim, da nação Minanagor. Idade de 30 e tantos anos, cor preta, altura regular, olhos alguma coisa avermelhados, rosto redondo, faces estufadas, barbado, fala macia, nariz e orelhas regulares, cabelos grenhos, boa dentadura, pés regulares e bem feito de corpo. Gosta de aguardente, tem sinais de castigo e é trabalhador de roça e carregador de pesos. Quem o apreender e levar à dita fazenda ou a Jacareí, a casa de seu senhor, receberá 200 mil réis. E, dando sinais certos, 100 mil réis de gratificação. E se esse escravo fosse capturado, ele ficava na cadeia até que o senhor resolvesse, né, aparecer e pagar a taxa. Eu vou complementar algumas informações. O Veloso estava perguntando para mim sobre a Sociedade Literária 7 de Setembro. A Sociedade Literária 7 de Setembro ela aparece nos jornais, a província de São Paulo, a partir de 1884, e tinha como patrono o Carlos Frederico Moreira Porto, Coronel Carlos Porto. Ele que era o presidente de honra, e ela durou pelo menos até 1902, 1903, ela aparece nos jornais. Em 1887, ela estava com 2.000 livros, e ela abre a sua biblioteca para o público. Ela seria talvez uma das primeiras bibliotecas públicas da cidade, só que, na verdade, administrada por um grupo particular, né, não era do poder público. Uma outra coisa que eu ia falar da Câmara, o que era mesmo? Bom, tem uma outra coisa também que eu gostaria de ler, que é a questão do furado. Muita gente pergunta do desvio do curso do Rio Paraíba. E ela saiu no jornal de 6 de junho de 1851. Chama-se O Governista, que seria o equivalente ao Boletim Oficial do Estado de São Paulo. E diz o seguinte: dia 20 de fevereiro de 1851, a Câmara Municipal da cidade de Jacareí, recomendando-lhe que haja de mandar proceder sem demora um orçamento das despesas necessárias para o conserto da ponte do Paraíba, estragada pela enchente, bem como para a abertura dos furados, indicados pelo juiz municipal suplente da mesma cidade, sendo um acima da ponte, em um pasto pertencente a João da Costa Gomes Leitão, e o outro abaixo da dita ponte, em terras de José Plácido, informando sobre a utilidade deles. E outro sim, recomendando maior cuidado em dar prontas providências para que a ponte não seja destruída, e se removam todos os madeiros que sobre a mesma sejam lançados pela corrente das águas. O que acontece, gente? Agora eu lembrei o que eu ia falar. Eu tenho um diálogo, eu e o professor Lencioni, a gente tem um diálogo muito grande, por quê? No Arquivo do Estado, existem pelo menos de 8 a 9 caixas de ofícios diversos da Câmara Municipal de Jacareí. Pelo menos desde a década de 1820, por aí, 1800. O que acontece? Ele estava comentando que se perdeu muita coisa da Câmara Municipal. E é verdade. Porém, o que foi mandado, por exemplo, às vezes lá na capital eles perguntavam: quantos habitantes tem Jacareí? Quantos prédios tem Jacareí?
E aí o que acontecia? A Câmara Municipal mandava a resposta. E essa resposta ficou guardada lá. Então, boa parte das informações que eu tenho são desses ofícios que eram mandados lá para o Arquivo do Estado, que ficaram no governo de São Paulo, depois foram colocados no Arquivo do Estado. Então, a gente tem toda a vida do município nesses ofícios, falando da cadeia, falando da igreja, falando dos presos. E o que acontece? Aconteceu um caso bastante interessante, se referindo àquele que até o Aguinaldo perguntou, quem que eram os funcionários da Câmara Municipal? Eu falei, tem o Lúcio José de Moraes em 1887. Por quê? Porque o Lúcio José de Moraes, o professor achou numa ata de Câmara que a capital perguntou para a gente, quantos voluntários da pátria vocês mandaram para a guerra? Quantos voluntários mandaram para a guerra? Quantas pessoas morreram durante o ano de 1887? Enfim, ela fez uma série de perguntas. E aí eu fui a São Paulo e lá tinha a resposta. Um documento de mais de 12 páginas, diga-se de passagem, riquíssimo, que era assinado pelo Lúcio José de Moraes, que se autodenominou secretário da Câmara Municipal de Jacareí, para o ano de 1887. Inclusive, ele fala uma frase muito legal, ele fala assim, eu fiz com a maior minuciosidade que me foi possível. Eu falei, você escreveu 12 páginas. Para você ter uma ideia, ele desenhou um dos túmulos. E através disso, a gente tem as estatísticas do cemitério do Avareí, estatísticas da matriz, estatísticas de túmulos que estariam na matriz, hoje só tem 4 túmulos, mas naquela época tinha mais, do Bom Sucesso, do Rosário, da Igreja do Avareí, enfim, ele dá uma série de coisas importantes para nós nesse documento de 12 páginas, em que eu tive a oportunidade também de já digitalizar. Então, eu acho que, não sei se está aberto para perguntas, por favor. As câmaras municipais, elas existiram até uma certa época, depois que o Estado Novo fecharam, depois abriu de novo. O formato de Câmara Municipal antes, você fala muito em 1800 e pouco, era o mesmo formato, assemelhado, claro, de hoje, ou era uma outra, porque a Câmara tinha mais poder que a Prefeitura tem hoje. Né? Então, tem um livro muito bom do Vitor Nunes Leal, chamado Colonialismo em Chave e Pó, que ele conta a história das... Eu acho que esse livro é imprescindível para ter aqui na Câmara, porque ele conta a história das câmaras municipais desde quando o Brasil foi descoberto até 45, quando volta a democracia, né? de 46 por diante a democracia. E eu acho que é uma coisa que eu também devia ter falado logo de cara, que é o seguinte, a Câmara Municipal era casa de cadeia e Câmara, ela tinha os dois poderes. O Executivo não existia. E há uma coisa bastante interessante, que da época e isso aconteceu no período colonial, mas eu vou falar mais do período imperial. Os cargos executivos eles eram nomeados em cascata. Por exemplo, o imperador subiu uma lista tríplice para o imperador e ele escolhia o presidente da província, que era equivalente ao governador de estado. E eles tentaram passar uma lei em 1837 em que o governador ou o presidente da província nomeava a figura do prefeito. Mas foi amplamente rejeitado pelos políticos locais e acabou ficando só a Câmara Municipal até o final do Império. A partir da República nós vamos ter a figura do intendente. Você vê que é um executivo que está em evolução, na verdade, professor, porque ele não tinha secretário, ele tinha muito fiscal. É bem simples a estrutura da igreja, da prefeitura. Ela é quase calcada toda em cima da Câmara Municipal. Aí depois, com o Estado Novo, extingue o Legislativo, nós vamos ter só o Executivo e o Judiciário. E aí vai ter como é que chama? A Comissão dos Municípios, que tinha em cada estado. E essa comissão de municípios, ela se encarregava de atender às reivindicações dos municípios. Eu
tipo, para substituir a Assembleia Legislativa, mas ela não era eleita, ela era toda nomeada, funcionários públicos mesmo. E depois de 46, a Constituição de 46 estabelece as eleições, só que cada estado e cada município tem seu calendário eleitoral próprio. Eles não elegem tudo ao mesmo tempo. A unificação do calendário eleitoral começa a partir de 50. Foi 48. A 48, mas assim, não eram unificadas as eleições. Depois unifica. Vocês têm mais alguma coisa? Alguém tem uma pergunta para registrar? Não? Ela falou que a pessoa que morreu ficava na igreja, mas quem são as pessoas? Era os munícipes ou só alguém da igreja? Ah, foi bom você ter me lembrado que eu ia falar a eleição, como é que é a eleição. É o seguinte, o que acontecia? As eleições ocorriam a cada 4 anos e aconteciam dentro da igreja matriz. Acontecia, você só podia ser eleitor se você tivesse uma renda acima de 100 mil réis, não poderia ser liberto, ou seja, nenhum escravo, ex-escravo poderia participar da eleição, então você tinha que ser livre de nascença, vamos assim dizer. Não podia ser réu, e tinha essa renda de 100 mil réis, e até 1881 você tinha que professar a religião do Estado, que no caso era o catolicismo. Aí o que acontecia? No dia da eleição, as pessoas iam ali na matriz, o padre, na época, vamos aí dar como exemplo o cônego José Bento, ele fazia um sermão, e aí a urna era colocada na nave da igreja, vocês imaginem a cena, mas vão imaginando a matriz no interior dela. E ali era colocada a urna, procedia-se a votação, e aí depois, contados os votos, sabendo quem tinha sido eleito, e blá blá blá, aí era cantado o Te Deum, que é um hino de louvor, né? Seria graças a Deus, seria mais ou menos isso. Aí esses eleitores, que eram os vereadores, eram eleitores de 1º grau, mas havia uma eleição de 2º grau, que elegia os deputados e provinciais e os senadores. Aí a renda já era maior também. Mulheres votaram? Oi? As mulheres? Não. Você só podia ser solteiro a partir dos 25 anos, homem. Solteiro, homem a partir dos 25 anos, ou se casado a partir dos 21. E aí, deixa eu falar, o que tem, a gente vê na documentação dos jornais, né, professor? O que tem de briga, soldado tentando entrar dentro da igreja, gente brigando dentro da igreja mesmo, sim, confusões imensas. Sobre as pessoas que eram sepultadas na igreja, era tudo da família Tommy, né? Sim, na Capela do Santíssimo estava o Barão de Jacareí e sua esposa, Cláudio José Machado, que era irmão do barão e a esposa dele, Daniel Augusto Machado e a esposa. No Senhor dos Passos, ali, uma esposa de um advogado, o Lúcio Seiflas, eu nunca sei sobre como que fala aqui o nome dele. Do lado ali, que esses túmulos ainda existem, ou pelo menos ainda existiu, mas existem sim. Tem o filho do Gomes Leitão mais moço, João da Costa Gomes Leitão Júnior, Frederico Cândido de Lima, Francisco, não me lembro o nome, Frederico Cândido de Lima era médico, um dos primeiros médicos de Jacareí, nasceu em 1825. Tem mais um e tem uma sobrinha ou filha do Paulo Machado. São 4 túmulos. No total aqui tinha 20. E no Bom Sucesso tinha 9. Isso registrado, né? Agora não tem mais sinal disso. Hoje foi falado sobre os bebezinhos, assim, tem alguma coisa disso na matriz? Não tinha nada disso. A lenda diz a mesma, diz crianças enterradinhas ali também. Não é impossível, porque até o que acontecia? O costume de se enterrar na igreja, ela se remonta ao século VII, né? Então isso é uma coisa muito antiga. Então o costume se dizia o seguinte: quanto mais perto do altar as pessoas mais gratas,
as pessoas mais pobres nos carneiros e mais para fora, e o padre é sepultado no chão do altar-mor. Agora, não quer dizer que não tivesse crianças ali, porque em 1839 nós vamos ter um pedido de reforma da matriz, que pura e simplesmente o padre estava falando que as pessoas estavam vendo os ossos porque de tanto que eles enterravam na parede, né, na taipa. Então estava se desfazendo e o túmulo estava sendo descoberto, vamos assim dizer. Aliás, essa matriz, como nós conhecemos hoje, ela é reformada, a reforma dela se completa em 1862. Ela tem o frontispício dela, é feito pelo Barão de Jacareí, junto com João da Costa Gomes Leitão, e ela reflete uma arquitetura da segunda metade do século XIX. Então ela sofreu uma reforma muito grande. Pela descrição dela em 1852, ela era metade do tamanho que ela tem atualmente. Então por isso que fica a discussão, né, quem é o mais velho. Mas o problema, como disse o professor Lencioni, a matriz sofreu uma plástica na segunda metade do século XIX. Ela foi uma arquitetura mais jovem do que a arquitetura do Avareí. Isso também gera uma certa confusão. Com relação às crianças, havia uma tradição, isso a gente vê nos livros da igreja, que as crianças, tipo 1 ano, bebezinho, elas eram enterradas em panos coloridos. Por quê? Porque um inocente ia ter chegado aos céus. E as pessoas comuns, elas eram enterradas em pano branco. Barão e outras pessoas com as roupas das Irmandades, né, Santíssimo, no caso também tem o São Benedito, ou as pessoas eram enterradas com suas roupas mesmo e com as melhores roupas. Dizem as más línguas que quando foram tirar o túmulo do Barão aqui na década de 1910, diz que acharam alfinetes de ouro, coisa assim, valiosa, que não sei por onde foi. E a questão dos túneis que existe na cidade na época, tipo, da casa do Manuel, do Coronel Leitão até a Matriz e outras coisas, isso é verídico? Até onde eu sei, não. Assim como o Leitão tem enterrado a filha dele na parede. Ele teve 8 filhos, 6 filhas, 8 filhos no total, 6 mulheres e 2 homens. Quantos de escravos? Escravos, 400. Mas quantos filhos de escravos? Com certeza que teve. Isso não tem a dúvida. Só que quando ele morreu, ele já era viúvo, vivia sozinho, tinha 18 escravos só para cuidar aqui do solar. Aquele símbolo do Império que tem na Igreja Matriz Aquele não é original, né? Mas o símbolo que está ali é a união da igreja, é o padroado régio, que a gente chama. O símbolo da união da igreja com o Estado, que vai perdurar até a República. Gostaria de estender um pouco mais, mas devido ao horário não é possível. Lucimar, por gentileza. Fazer os agradecimentos para a Ana, esse aprendizado para cada um de nós foi mais que uma cultura viva, né? Nós só temos que agradecer aos nossos historiadores da nossa cidade, o Sr. Benedito Sérgio Lencioni, Ana Luísa, porque mais uma vez comprovou que a gente sabe pouco da nossa cidade e nos faz ser cada vez mais apaixonados por ela. Porque a gente olha aqui o Vale do Paraíba, eu acho que nem todas têm tanta história, tanta contribuição. E agora sobra para nós, na contemporaneidade, avançar no desenvolvimento da nossa cidade, mas não esquecer de salvaguardar toda essa história, né? Ter um museu especial da história de Jacareí, porque nós, pelo pouco que nós vimos aqui, nós temos muito tesouro escondido ainda, que precisa ser apreciado, que precisa passar para dentro das salas de aula, desde a pré-escola, também aqui a rica história da Igreja Matriz Imaculada Conceição. Eu acho que muitos fiéis da própria paróquia não sabem toda essa história, né, para que valorize cada vez mais a nossa cidade. Então nós, assim, não temos como agradecer essa oportunidade de estar recebendo esse conhecimento, esse estudo de vocês, né, que nos agraciou e também contribuiu muito para a nossa cultura no dia de hoje. Nós
eu tenho que, acho que todos aqui nós possamos falar que nós estamos mais felizes ainda por ser jacareienses. Então, nosso muito obrigado a vocês, e a casa está aberta, né, para que a gente possa, enquanto casa da lei, o que a gente pode ajudar para que esse tesouro não fique tão escondido como está até a presente data. Então, nosso muito obrigado a todos pela presença de todos vocês, Academia de Letras, mais uma vez, nosso muito obrigado pela presença, os funcionários, e em especial a Salete que organizou essa exposição. Então, nosso muito obrigado, e Deus que pague a Ana e ao seu Benedito.